Olá, jovens, aqui professor Carlos Wagner para mais um vídeo, mais um exercício. Desta vez um exercício de descontinuidade, ou de continuidade, né? De funções contínuas. Encontre os pontos de descontinuidade dessa função aqui. F de x igual a x sobre módulo de x menos 3. Façam o esboço do gráfico. Bom, primeira coisa, domínio dessa função. Eu vou aproveitar a parte de cima do papel, que eu acho que eu vou ter que escrever bastante agora. Domínio da função f. Domínio da função f. Aqui o que cabe aqui? Só não pode aparecer o 3 aqui, né? Então x tem que ser diferente de 3 e de menos 3, tá certo? Então o domínio da função pode ser qualquer número real, menos o 3, diferente de menos 3, e x diferente de 3, tá bom? Domínio. X é qualquer número real, diferente de 3 e diferente de menos 3. Só não vale 3 e menos 3. Muito bem. Zeros da função. Zeros. Ora, para colocar zeros de f, né? Na verdade, para que essa expressão se anule, o que tem que acontecer é que o numerador seja zero. Um quociente só é zero se o numerador for zero, né? Então, a única maneira dele se anular é que x seja zero, e é o único zero dessa função, né? Nenhum outro vai anular a função. Então, os zeros da função só tem x igual a zero, tá bom? Então, a gente já pode começar a pensar no gráfico, né? Deixa eu ver aqui. Bom, vamos fazer aquele diagramazinho dos sinais, só para começar a orientar o exercício. O que nós descobrimos ali é que você tem o 3, menos 3, que não está no domínio. Você tem o zero, que é um zero da função, o único zero, né? Único. E tem o mais 3 aqui, que também não está no domínio. Então aqui é menos 3, aqui 0 e 3. Então, por aqui eu vou descobrir os sinais das funções, porque a função, deixa eu dar uma cara nova para essa função. Essa função ela vai ter um comportamento quando o x for maior ou igual que zero, né? Vou colocar assim. Para x maior ou igual que zero, o módulo de x é igual a x. Então, a função vai ser definida assim. X sobre x menos 3, tá certo? Por outro lado, quando o x for negativo, o módulo de x é menos x. Então, aqui vai mudar, vai ficar menos x menos 3, né? Eu vou escrever assim, vou colocar o menos em evidência, vai ficar menos x sobre x mais 3. Então, f de x vai ser igual a menos x sobre x mais 3, tá bom? Para x menor que zero, para x negativo, o módulo é menos x, então vai ficar menos x menos 3. Eu coloquei o menos em evidência, tá? Aí ficou x mais 3, só para ficar melhor arrumado aqui. Tá bom? Então, para valores positivos e zero, a função funciona assim. Para valores negativos, a função é dada por essa expressão. As imagens são dadas por essa expressão. Muito bem. Assim a gente pode saber os sinais, né? Porque a função ela é contínua em cada um desses intervalos aqui. Tá certo? Ela pode ter problema a partir de uma singularidade como essa, né? Que possivelmente vai ser uma descontinuidade, é o que ele está perguntando aqui, não sei, mas em cada intervalo desse ela vai ter um sinal, porque para mudar de sinal ela tem que passar pelo zero, então só pode, em cada pedaço desse ela vai ter o mesmo sinal, né? Pelo teorema de Bolzano, né? Você pode olhar o teorema de Bolzano assim também. Então, por exemplo, aqui, f de menos 4, deixa eu calcular alguns valores aqui. F de menos 4, por exemplo. F de menos 4, eu vou ter que calcular aqui porque menos 4 é negativo, né? Então vai ficar menos 4, menos, aí menos 4 dividido por menos 1, né? Menos 1 aqui. Então, no final das contas, menos por menos a mais, por menos vai dar menos 4. Então, desse lado aqui, do lado esquerdo do menos 3, eu já sei que o sinal da função é negativo. Não tem como ser outro, tá certo? Entre
menos 3 e 0, vou pegar o 1 aqui. F de 1. Quanto é o F de 1? F de 1, 1 é maior que 0, vou calcular aqui nessa expressão. Vai ficar 1 sobre o menos 3, né? 1 sobre menos 2, vai dar menos meio. É isso? Então, F de 1. Mas é bem aqui. Puxa, aqui não é, o 1 não está aqui, o 1 está aqui. Bom, então já calculei o sinal nesse intervalo aqui. Perdão, eu dei um pulo para cá, né? Aqui ela vai ser negativa também. Então, nesse intervalo de 0 a 3, ela vai ser negativa. No intervalo de menos 3 a 0, vou pegar o menos 1. Como é que é o F de menos 1? F de menos 1 é igual. Agora, nessa expressão aqui, vai dar menos. Aí, menos 1. E aqui, 3 menos 1 dá 2. Menos por menos dá mais, né? Aqui deu meio. Então, você tem que F de menos 1 é meio, positivo. Então, entre menos 3 e 0, a função vai ser positiva. Tá certo? E a partir do 3, vou pegar o 4. F de 4 é igual. Na primeira expressão, porque 4 é maior que 0. F de 4 é 4 dividido por 1, né? Então é 4. Vai ser positivo aqui. Então o sinal vai ficar oscilando assim. Nesse intervalo ela é negativa, depois do menos 3 positivo, entre menos 3 e 0 positivo, entre 0 e 3 negativo e a partir do 3 positivo. Como é que vai ser isso? Bom, vamos ver o que a gente pode fazer aqui. A gente já pode começar a esboçar o gráfico, né? Para ter uma ideia. Eu quero colocar o gráfico bem aqui. Vou pôr o gráfico aqui, talvez, não sei. A gente tem pouco espaço aqui. Bom, eu vou ter o 3 aqui. O 3 é a função não está definida no 3, né? Eu já faço isso aqui, ó. 3. Aqui é o 0, a função vai passar no 0. F de 0 é 0, né? F de 0 é 0. 0 dividido por menos 3 é 0. E nós vamos ter também... O que mais que a gente vai ter? O menos 3 do outro lado aqui, né? Menos 3 aqui desse outro lado, que também a função não está definida no menos 3. Vou colocar essa reta vertical possível assíntota, né? É uma possível assíntota aqui. Bom, como é que a gente vai fazer? Nós já temos alguns valores, né? F de menos 4 é menos 4, eu já posso pôr aqui. Menos 4, deixa eu ver onde é que vai ser o menos 4. Menos 4 aqui. Menos 4. Aqui 3. Menos 4 bem aqui. Então, menos 4, mais ou menos aqui, esse ponto, tá bom? Menos 4, a imagem é menos 4. E a imagem do 4 é 4, né? Então, vamos colocar lá. 4, a imagem é 4. Então, uma coisa mais ou menos aqui. Tá certo? Também temos a imagem de 1 e menos 1. 1 é menos meio, que 1 vai dar menos meio, né, por aqui. E o menos 1 é meio. Menos 1 é meio para cima. Então, mais ou menos aqui. Opa, está se delineando aí o gráfico. Não sei como é que vai ser isso. Bom, vamos ver. O ponto zero seria uma singularidade, ou melhor, uma descontinuidade, né? Aí você calcula, porque no ponto zero há uma divisão aqui. Né? A função está definida até o zero de uma forma e a partir do zero de outra. Então é preciso que você verifique se a função é contínua aí. Como? F de zero você sabe quem é, né? F de zero é igual a zero. E o limite no zero? O que acontece com o limite no zero? Eu vou ter que calcular os limites laterais. Né? Limite lateral à esquerda do zero vai ser dado por essa expressão aqui. À esquerda, menos x sobre x mais 3. Já vou colocar o menos aqui fora. Menos x sobre x mais 3, quando x tende a zero, pela esquerda. Aí você substitui 0 por 3, vai dar 0. Então não tem problema aqui, né? Dá 0. E pela direita,
vai dar a mesma coisa, né? Vai ser 0 sobre 0 menos 3 pela direita, 0 dividido por menos 3 vai dar 0. Pela direita também vai dar 0, né? É a mesma coisa, limite de f de x, quando x tende a 0 pela direita. Portanto, o limite da função no zero, os limites laterais existem, saem iguais, o limite existe é igual a 0, tá bom? Como é igual ao valor da função no ponto, você conclui que f é contínua no zero, em x igual a 0. Então o zero não tem problema, ele não tem descontinuidade no zero, a coisa vai emendar aqui. Eu estou imaginando que vai ser algo assim, né? Porque aqui vai ter um rompimento, uma interrupção. Bom, vamos ver o que acontece em menos 3 pela direita e em 3 pela esquerda, para definir o que vai acontecer aqui nesse intervalão aqui, entre menos 3 e 3. Então, limite da função quando x tende a menos 3 pela direita. Menos 3 pela direita, você tem que x é maior que menos 3, ou seja, x mais 3 é maior que 0, né? Então, eu estou vindo por valores, eu estou aqui do lado negativo, a função é dada por essa expressão, né? Então vai ser menos limite de x sobre x mais 3, quando x tende a menos 3 pela direita, tá certo? Ora, nessa situação, o x vai se aproximar de menos 3, e esse camarada vai se aproximar de 0 por valores positivos, né? Por valores positivos aqui. Por valores positivos. Então isso fica muito pequeno, esse está fixo, a função vai para mais infinito, porque vai para infinito, né? Só que aqui é menos e aqui é mais. Então é menos infinito, mas tem um menos fora. Menos por menos vai dar mais. Então isso aqui é mais infinito, tá bom? É assim que você calcula esses limites, né? Fazendo análise do que acontece no numerador e no denominador. Muito bem, então repetindo. O x está se aproximando de menos 3. X mais 3 está se aproximando de 0, mas é importante dizer que ele está se aproximando de 0 pela direita. Porque aqui fixo, aqui muito pequenininho, isso aqui vai ser grandão. Mas menos por mais vai dar menos. Só que tem um menos aqui que troca o sinal do infinito, né? Então isso aqui vai crescer infinitamente quando o x se aproxima de menos 3 pela direita. Ou seja, se aproxima de menos 3 pela direita, isso aqui vai crescer infinitamente. Vai ser algo assim, tá bom? Então, era como nós prevíamos. Quando o x se aproximar de 3 pela esquerda, eu acho que vai acontecer a mesma coisa, né? Limite. Bom, aqui já dá para imaginar também, já dá para a gente fazer quando o x tende, por falta de espaço, eu vou fazer aqui mesmo, tá? Quando o x se aproxima de 3, de menos 3 pela esquerda, isso aqui vai ser negativo. Aqui vai ser negativo, vai dar mais, né? Troca o sinal, vai dar menos. Então, quando você se aproximar pela esquerda, você vem para menos infinito. Você vem para cá. Eu vou deixar como exercício para vocês, né? Isso aqui vai se aproximar de menos infinito. No caso do 3, quando você se aproxima, quando o x se aproxima de 3 pela esquerda, você tem valores menores que 3, né? Ou seja, x menos 3 é menor que 0. Então, a sua expressão aqui, nos valores positivos, você está desse lado aqui, é x sobre x menos 3, né? X sobre x menos 3. Quando x tende a 3 pela esquerda. Então, quando x tende a 3 pela esquerda, x tende a 3, né? E x menos 3 se aproxima de 0, só que por valores negativos. Ó. Aqui é fixo, aqui é muito pequenininho, isso aqui vai explodir. Só que vai explodir para menos infinito, porque mais por menos vai dar menos infinito, tá certo? Tem um valor muito negativo. Então, quando você se aproxima de 3 pela esquerda, a função vai para menos infinito. 3 pela esquerda, a função vai para menos infinito. Olha só, é o que nós esperávamos mesmo. Vai ser uma coisa mais ou menos assim. Tá certo? Se você for calcular outros valores, vai dar algo parecido com isso aqui. E está concordando com nossa análise de sinais? Tá, ó. Entre menos 3 e 0 a função é positiva, entre 0 e 3 a função é negativa. Está concordando direitinho, então deve ser isso mesmo.
Agora vamos ver, bom, aqui mesmo dá para ver o que acontece com essa função quando x se aproxima de 3 pela direita. Quando se aproxima de 3 pela direita, esse sinal vai trocar, você vai se aproximar de zero por valores positivos e a função vai crescer infinitamente, vai ser para mais infinito. Então, quando você se aproxima de x pela direita agora, tá, vai ficar como exercício pela direita, isso aqui vai para mais infinito. Então, vai ser uma coisa mais ou menos assim. Tá bom? Agora, veja bem. E o que acontece quando x crescer infinitamente? Se eu fizer o limite da função quando x cresce infinitamente, ou seja, quando x tende a mais infinito. Quando x tende a mais infinito, a expressão que você vai analisar é essa aqui, porque são valores positivos, né? X sobre x menos 3. Então você tem limite de x sobre x menos 3, quando x tende a mais infinito. Ora, isso aqui vai crescer, vai ficar muito parecido, isso aqui vai para 1, né? Vai para 1, mas para você ter certeza, aplica a técnica. Limite, aqui é x, põe x em evidência, né? Vai ficar 1 menos 3 sobre x, tá certo? Quando x tende a mais infinito. Quando x tende a mais infinito, esse cara vai para 0, aqui dentro do parênteses vai ficar só 1, o x cancela com x, né? Ficou 1 sobre 1, que é igual a 1. Então, de fato, quando você mandar x para infinito, quando os valores de x no domínio crescem infinitamente, a função se aproxima de 1. Então é aqui, quando cresce infinitamente, a função vai se aproximar de 1. Então você vai ter uma assíntota, isso aqui já é uma assíntota vertical, né? Aqui outra assíntota vertical, x igual a menos 3, x igual a 3 são as assíntotas verticais. E você vai ter uma assíntota horizontal, em x igual a 1. O 1 está bem aqui, eu coloquei bem baixinho, está muito pequenininho, né? Mas ficou por aqui o 1, né? Então o que acontece? A função vai se aproximar do 1 infinitamente aqui. Vamos deixar assim. Parece que aqui vai ser o espelho, né? Vou até passar aqui a reta no x menos 1. Parece que y igual a 1 e y igual a menos 1 são assíntotas horizontais. Mas vamos calcular o limite. Limite da função quando x tende a menos infinito. Então, quando x tende a menos infinito, você está negativo. Então, você vem com essa expressão, menos x sobre x mais 3. O menos eu coloco logo fora. Menos x sobre x mais 3, quando x tende a menos infinito. Aí você usa a técnica, limite, x, põe x em evidência, 1 mais 3 sobre x, quando x tende a menos infinito. Então você vai cancelar x por x, esse aqui vai para 0, aqui ficou 1, 1 sobre 1 vai dar 1, mas tem o menos fora, então isso aqui vai para menos 1. Tá bom? Era mais ou menos óbvio, né? Essas coisas, quando x cresce muito, elas vão ficar parecidas. Você divide, vai dar para se aproximar de 1, mas tem um sinal negativo, menos 1. Perfeito. Então, aqui quando você manda x para menos infinito, a função vai se aproximar de menos 1. E esse deve ser, o gráfico da função deve ser algo parecido com isso aqui, tá bom? Algo parecido com isso. Se você quiser, você pode calcular o valor de outros pontos aqui, o 5, por exemplo. 5 vai dar 2,5. 5 a imagem é 2,5, por aqui. O 6 vai dar 2. O 6 aqui vai dar no 2. Tá mais ou menos isso aí, tá bom? Bom, para responder agora a questão, e a análise de sinais que nós fizemos, antes do menos 3 é negativo, antes do menos 3 a função é negativa, entre menos 3 e 0 a função é positiva, entre 0 e 3 a função de novo é negativa, e a partir do 3 a função é positiva, certinho, né? Então, não falha. Agora, volta a responder a pergunta, né? O 0 nós já concluímos que não é um ponto de descontinuidade, né? Logo no início. Agora, quando você calcula o limite no 3, limite lateral dá mais infinito e pronto, já não existe o limite, né? O limite tem que ser um número. Se der mais infinito, na verdade você está entendendo um comportamento aqui,
que quando x se aproxima de menos 3 pela direita, a função cresce infinitamente, cresce cada vez mais. À medida que você se aproxima, ela cresce cada vez mais. Isso é a descrição de um comportamento, não é um número real, não é um limite. Então, não existe um limite, você já conclui que isso aqui é um ponto de descontinuidade. Mas já no início, né, não existe a função no ponto 3, né? Não existe o valor da função no ponto 3 nem no menos 3. Então, pontos de descontinuidade. E dá para ver pelo gráfico claramente que os pontos de descontinuidade são menos 3 e 3. Então, resposta. Pontos de descontinuidade. Que era só o que ele queria, né? Mas essa análise é bem interessante, é bom você fazer essa análise para você entender o comportamento das funções, né? Pontos de descontinuidade. X igual a 3 e x igual a menos 3, tá bom? Então está respondida. Espero que vocês tenham entendido. Aqui é muito pouco espaço, né, para a gente fazer as coisas, mas a gente pode discutir novamente, se for o caso, na sala de aula. Muito obrigado, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.